Empresário, líder, locador, sabia que existe a possibilidade de você estar deixando o dinheiro na mesa? É exatamente isso que vamos falar hoje, empresário. Fizemos um cliente oculto, alguns dias atrás, foram 50 empresas, mais especificamente 50 locadoras. E o que é esse cliente oculto, Rossi? Cliente oculto é uma metodologia que já vem de anos para você avaliar, medir o engajamento da sua equipe, medir o seu procedimento, o quanto a sua equipe utiliza a técnica de vendas. E é exatamente isso que nós fizemos com 50 empresas no mercado, tá, pessoal? Então é uma metodologia onde nós criamos um script, a gente adota um perfil de cliente e a gente liga para as locadoras. No caso, especificamente, estamos falando de locadoras de equipamento no segmento rental. Pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Vou explicar a régua de validação, o que balizou e quais foram as métricas utilizadas para esse cliente oculto. Nós registramos o dia, horário, quantos toques o telefone deu até que esse vendedor, essa empresa atendesse, se foi feita a saudação, se o vendedor perguntou o nome da empresa, se ouviu o cliente, perguntou o nome dele e o telefone, que são 3 primícias básicas de qualquer atendimento. Perguntou como conheceu a empresa, nós vamos tocar muito sobre isso hoje também. Sobre o produto solicitado, os acessórios, consumíveis, se informou o valor da locação, se teve taxa de entrega, se buscou entender mais sobre a obra, se ofereceu mais produtos da linha, se perguntou, fez perguntas de fechamento, alguns comentários gerais na minha avaliação, se realizou um follow-up e uma nota. Quais são os critérios da nota? Primeira etapa, a gente avalia a abordagem. Depois, com relação ao preço, se informou o preço e valor sobre a obra, se ofereceu mais produtos, se avançou para o fechamento de venda. Muitas empresas, muitas locadoras nem avançam para essa etapa, tá, locador? E se fez o follow-up. E a pontuação aí é de 0 a 6. E aí tem a pontuação vermelha, amarela e verde, conforme a tabela aí que vocês podem ver na tela. Só para reforçar, nós fizemos mais de 50 locadoras no estado de São Paulo. Nós pegamos, óbvio, como uma amostragem, não dá para falarmos com mais de um vendedor por locadora. Nós estamos avaliando a empresa e o atendimento. Não dá para generalizar, tá, pessoal? Então, tem ótimas empresas, ótimas locadoras, como vocês vão poder ver aqui, mas também tiveram muitos pontos graves e muitos pontos de atenção. Não podendo perder essa oportunidade, falar um pouquinho dos números da Universidade do Locador, onde tivemos a honra e o prazer em participar desses projetos. Nós fomos a primeira empresa a participar do IPO do Rental Machine no Brasil, na B3, na Bolsa de Valores. Nós tivemos a participação também na primeira abertura de negócio de uma empresa europeia no Brasil, no padrão europeu. Mais de 50 empresas treinadas, mais de 5.000 colaboradores que passaram por nossas formações e treinamentos, mais de 250 empresários mentorados que tiveram a nossa supervisão e acompanhamento. Nós somos responsáveis por mais de 15 aberturas de negócios novos, reestruturação de mais de 30 unidades de negócio e nós estamos falando de um menor resultado obtido de 30% ao mês. É exatamente isso que estamos falando. Menor resultado obtido ao mês foi de 30% com a metodologia da Universidade do Locador e da AGE. E sem mais delongas, vamos mergulhar agora nos nossos indicadores do cliente oculto. Vamos falar do primeiro indicador do nosso cliente oculto. Primeiro indicador, nós vamos falar de quantidade de toques. São toques de telefone para ser atendido. Já foi comprovado por grandes empresas de telemarketing, televendas, que um vendedor tem que atender a ligação no máximo até o segundo toque. Que empresas que deixam o telefone tocar pela terceira vez, esse cliente desliga e vai para o concorrente. Então, nós estamos falando desse indicador que 50% das empresas fizeram no primeiro toque. Então, locador, parabéns. Só que lembrando, a maioria dessas empresas já estão com atendimento automatizado. Então, quer dizer, entrou a musiquinha, já entrou a URA eletrônica. Tá? Segundo toque, 27%. Terceiro toque, 5%. Agora, o que chama atenção é quarto toque e não atendeu. Nós tivemos 9% dos locadores que não atendeu o telefone. Imediatamente o cliente desligou e foi para o outro. E 9% no quarto toque.
Eu só fiquei aguardando mesmo porque eu queria avaliar até onde iria esses toques, até onde iria esse atendimento. Se é qualquer outro cliente, no máximo até o terceiro, ele já estaria indo para o seu concorrente. Então, esse é o primeiro indicador que eu quero apresentar para vocês hoje. Vamos para o segundo indicador, saudação. Rossi, o que é esse indicador de saudação? É aquele apresentação que você faz. Vou dar um exemplo aqui. Rossi, Universidade do Locador, bom dia. Isso é a saudação que você fala, o seu nome, o nome da sua empresa e o período do dia. Então nós estamos falando o quê? 74% das empresas fizeram saudação, 26% não fizeram. E o mais grave, tiveram empresas e tiveram locadores que atendeu o telefone dessa maneira. Alô? Ou pior, eu peguei locador que falou, fala. Só faltou mandar uma gíria na sequência, um fala mano, e aí bro, só faltou falar isso, tá? Então locador, fique atento a esse momento que é muito importante também dentro do seu processo comercial. Próximo indicador, perguntou o nome. E o que é perguntar o nome? Depois de ter feito a saudação, uma coisa que gera conexão dentro da neurociência, da neurolinguística, dentro do PNL, tem uma coisa que uma técnica que chama rapport, é a técnica de espelhamento, de gerar empatia com o seu cliente durante a negociação. E nada melhor do que, a partir desse momento, chamar pelo nome. Vamos ver quantas empresas perguntaram o nome do cliente e durante o processo todo, tá? Nós estamos falando o quê? 39% dos vendedores perguntaram o nome do cliente. E nós estamos falando que 61% não perguntou o nome do cliente. Todo mundo gosta de ser tratado e ser chamado pelo nome. E quando você começa a falar o nome do cliente, tratar ele, é o que eu falei, isso já começa a gerar uma conexão. Então, já deixou a desejar muito nesse atendimento. 61% é um número muito alto, onde esse vendedor não perguntou o nome do cliente. Vamos para o próximo. Vamos para o indicador. Quem perguntou o telefone para o cliente foram apenas 35%. Pessoal, é muito grave isso. Nós estamos falando que 65% das empresas, 65% dos vendedores não perguntaram o telefone. E o que é grave isso? Como que esse vendedor vai conseguir fazer um follow-up para esse cliente? Rossi, o que é follow-up? Follow-up é você ligar futuramente, previamente ou não, para você avançar nessa negociação caso o cliente não feche essa proposta nesse momento. Estamos falando que 65% não perguntou o telefone, pessoal. Então, volto a falar, locador, vendedores, líderes empresários, vocês podem estar deixando muito dinheiro na mesa. Vamos para o próximo indicador. Nosso próximo indicador é onde nos conheceu. Rossi, por que é muito importante? E eu deixo essa dica, onde nos conheceu, e muitas vezes isso não está dentro do que a gente chama de script, né? Dentro do manual da área comercial, que é chamado de playbook, onde nos conheceu, e muitas não perguntaram, não só tanto muitas, como 100% não perguntou onde nos conheceu. Novamente, só para reforçar, por que é muito importante perguntar onde nos conheceu? As empresas estão sofrendo muitos golpes e a maioria dos golpes vem por onde? Vem pelo Google. E quando você pergunta da onde veio, o cliente, vim pelo Google, ele já coloca essa informação dentro do cadastro. A equipe de cadastro vai ter uma atenção muito maior quando esse cliente for para o Google. E agora tem um outro fator extremamente importante sobre a base dessa pergunta. A equipe de marketing, ou se você não tem uma equipe de marketing, a sua própria empresa vai conseguir fazer análise, que é chamado de fonte. O que é a fonte? Da onde se originou esse trabalho. Muitas vezes você está investindo no Google, você vai saber se está vindo do Google, numa rede social, indicação, visita em obra, prospecção ativa, que é quando o seu vendedor liga, prospecção receptiva, que o cliente ligou, passou na frente numa fachada, anúncio no jornal, uma revista. É muito importante você colocar isso dentro do seu CRM. E quem não sabe o que é CRM, é o sistema que faz gestão de cliente. Se você não tem, coloque numa planilha. É muito importante você controlar isso, tá, pessoal? Vamos para o próximo indicador. Nosso próximo indicador é sobre o entendimento da obra. O porquê eu tenho que entender da obra do cliente. E olha só, apenas 9% dos vendedores, dos atendentes, buscou entender sobre a obra do cliente e 91%
nem fez pergunta. Para você fazer uma venda consultiva, como que você consegue especificar o equipamento certo se você não faz pergunta, vendedor? Se o seu vendedor, líder, não está fazendo pergunta para o cliente, quais demandas ele pode ter mais na obra, fora aquele equipamento? Muitas vezes ele ligou para fazer, falar do arroz e feijão dentro de uma obra, ligou só para fazer a locação de uma betoneira e o seu vendedor não perguntou o que mais ele está fazendo ou o que ele está fazendo nessa obra para oferecer outros produtos, como um mangote de imersão, um motor acionador, um martelete e por aí vai. Tá? Então, por isso que é muito importante, líderes, vendedores, equipe comercial, entenda sobre a obra do cliente. Em que momento isso é usado no ciclo de venda? No momento de sondagem, no momento de fazer pergunta. É o que eu sempre falo, o bom vendedor é o que faz pergunta certa, não o que fala bastante. Então, vendedor, aprenda a fazer boas perguntas. Então aqui, entenda sobre a obra do cliente. Vamos para o próximo indicador. Nosso próximo indicador é: ofereceu mais produtos? Como que o vendedor vai oferecer mais produtos para o cliente se no indicador anterior era o qual? Buscou entender da obra? Buscou saber mais o que o cliente está sabendo? Não. Óbvio que ele não vai oferecer mais nada. Então, 100% dos vendedores não ofereceu o produto que você, empresário, você, vendedor, tem na prateleira para alugar. E volto a falar, fiquem atentos às oportunidades. O cliente entrou na sua empresa, está dentro da sua loja, dentro do seu comércio, por ligação ou presencialmente. Não deixe ele ir para o seu concorrente. Vamos para o próximo indicador. E o tão aguardado é o fechamento. E nós estamos falando de perguntas de fechamento. E por incrível que pareça, tá, pessoal? 100% dos vendedores não avançaram para a etapa fechamento. Então, praticamente, nós somos empresas de geração de propostas. Nós não ganhamos por propostas, nós ganhamos por contrato. Então, um vendedor, é muito importante você não deixar desligar o telefone, não deixe o cliente sair da sua empresa para ir para outra locadora, para ir para um outro comércio ou buscar uma nova solução. Faça perguntas de fechamento. E é muito importante para que isso aconteça, você trabalhar consultivamente, você ter o domínio sobre os produtos, você ter o domínio sobre o processo para não deixar esse cliente escapar e levar o dinheiro que ele poderia estar aplicando em sua empresa no seu concorrente. Vamos para o próximo. Um indicador está amarrado com o outro, por isso que o processo é muito importante, né? Você construir esse ecossistema. E qual indicador que nós estamos falando, Rossi? Estamos falando de follow-up. Eu já falei o que é follow-up, mas vou reforçar aqui. Follow-up é o momento que você liga no futuro, depois de você ter enviado um orçamento, uma proposta, um plano de ação para esse cliente. Estamos falando que 9%, apenas 9% fizeram follow-up e 91% não fizeram follow-up. Essa proposta ficou esquecida, passou-se o tempo e não recebi ligação, não recebi um WhatsApp, não recebi um e-mail dessa empresa, desse locador. Mas é óbvio que eu não vou receber uma ligação. Lembra do outro indicador lá atrás? Muitas locadoras nem telefone pegou. Se quer mais, vai pegar e-mail, vai pegar o WhatsApp. Não pegaram. Então, impossível fazer follow-up. Novamente, processo bem construído, ele tem que ser monitorado. Então, construa bem o processo comercial. Se você tiver com dificuldade, a gente pode se ajudar. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Locador, fique atento. Muito dinheiro jogado fora. Já estamos chegando no final, tá, locador? Só observe bem, 9% os vendedores fizeram follow-up, ok? Por que eu estou mostrando e dando ênfase nesse? Rossi, que era o outro indicador. Por quê? Esse indicador é a base desse que está chegando na sequência, que é o quê? Oferecer o desconto sem ao menos eu pedir. Estamos falando que 95% dos vendedores, quando foram fazer follow-up, já ofereceram desconto. Explica melhor sobre isso, Rossi. Ou foi por ligação, ou foi por uma mensagem do WhatsApp, aonde esse vendedor fala: cliente, você hoje já fechou? Falei: não, ainda não, estou em negociação, assim por diante. Não feche com ninguém. Antes do senhor fechar, entre em contato comigo que eu tenho desconto para lhe oferecer, ou posso falar com o meu gerente para ver uma oportunidade de desconto. Eu não falei de fechamento. Então, vendedores, por isso que técnicas de vendas, técnicas de negociações, técnicas de saber e elaborar boas perguntas pode evitar que você dê desconto. E eu volto a falar, hoje é o principal argumento de uma negociação
de um vendedor é oferecer desconto. E aí quando os vendedores e os locadores e os líderes e donos de empresa falam, tá uma guerra de preço no meu mercado, porque estão baixando o preço, é exatamente por isso, porque você não está monitorando a sua equipe comercial, você não está treinando seus vendedores para fazer boas argumentações, diferenciais competitivos, gerar valor para que isso não aconteça. Novamente, eu tenho que ser muito responsável quanto a isso. Não posso generalizar. Foi apenas uma amostragem, ok? Essa tela pode até assustar, né? Muito dinheiro ser jogado fora, vai cair no meu colo, mas não. Muitas vezes está sendo levado para o concorrente, né? É como folhas secas ao vento, né? Ele pode ser, vai cair em qualquer lugar e muitas vezes não está caindo na sua locadora. Acompanhe, crie um processo. E o que eu quero falar para vocês? Eu criei uma metodologia, ela é chamada de excelência empresarial. Por que excelência empresarial? E você traz uma estrela. Pessoal, a estrela nos guia as viajantes, ela faz muita coisa, ela ilumina a noite, então ela pode dar o norte, por isso que eu trago essa simbologia da estrela, tá? E dentro disso eu criei um acrônimo, né? Que é o PPMF, e sempre na base, no central, é a empresa. Então, é o PPMF, e muitos já me ouviram falar, quem me acompanha já ouviu essa metodologia criada pela AGE Empreendimentos e pela Universidade do Locador. O que é o PPMF, Ross? São pessoas, processos, ferramentas e metodologia. Quando nós temos essas 4 estruturas, esses 4 pilares, a sua empresa, a sua equipe comercial não erra. E aí você evita de perder dinheiro e jogar dinheiro ralo abaixo. Com a Universidade do Locador e a AGE Empreendimentos, você pode ter as mentorias, consultorias, seja ela online, seja presencial, seja híbrida, você tem os treinamentos, as palestras, as formações que você precisa. A gente tem o diagnóstico gratuito e eu deixo aqui para você hoje, locador. Se você está correndo risco, ou sofre, ou não sabe o que está acontecendo no seu departamento comercial, agende hoje mesmo, tá aqui o WhatsApp nosso, agende hoje mesmo um bate-papo. Nós vamos fazer um diagnóstico para a sua empresa, para a sua locadora, qual é o melhor produto, qual é o melhor serviço, em que momento você está, dentro do nosso acrônimo PPMF, o que a gente vai poder ajudá-lo, pessoas, processos, metodologia ou ferramenta. Então, quer alugar mais? Quer aumentar sua receita? Vem para a universidade. Grande abraço.